possam gravar, então a gente está gravando. E vou começar, claro, dando bom dia, agradecendo a presença, essa presença super especial. Vamos começar pela Fernanda Pereira. Fernanda, ela é coordenadora de soluções de TI e de inovação digital para a Engie Brasil. Fernanda, muito obrigado de estar com a gente, obrigado por esse espaço e por estar aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço o convite. Muito bom, legal. Claro que depois o Fabrício também. Fabrício, muito obrigado. O Fabrício Arthur Diligente, ele é IT coordenador, IT coordinator, não? E head de EPM, de gestão de performance, na IOSP Maxion. Fabrício, muito obrigado, bom dia. Como é que você está? Bom dia, Guiné. Bom dia aqui aos colegas aqui da mesa e dos participantes aí desse evento. E agradecer também aí o convite. Vai ser bacana aqui poder contribuir um pouquinho aqui com algumas informações legais. Agradeço bastante a sua participação. E agora nosso patrocinador master, né, assim, nosso sócio estratégico, ATO Brasil, representados aqui pelo Ricardo Ornelas e pelo Márcio Monteiro. O Ricardo, gerente, se apresenta um pouquinho também. Ricardo, bom dia. E Bom dia. E o Márcio Monteiro também. Bom dia, Ricardo. Como é que você está? Bom dia a todos, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Guiné, também pela participação aqui conosco. Fabrício, Fernanda, obrigado pela participação. Márcio também, obrigado por ter contribuído. Então, hoje a gente espera que a gente tenha um dia rico aí de compartilhar experiências, compartilhar uma forma importante de modernização financeira na empresa de todos nós aqui. Legal. Marcelo, bom dia. Bom dia, Guiné. Bom dia a todos. Queria agradecer especialmente aí para a Fernanda e para o Fabrício por estar participando desse evento aí diferenciado, que vai mostrar para os nossos convidados aí todos os pontos importantes aí de um Move to Cloud. Queria agradecer também ao pessoal da Oracle, ao pessoal de marketing da TO, ao pessoal de comercial também, que nos ajudou bastante nesse evento. Bom, muito bem. Então vamos começar. Queria compartilhar com a audiência, com os nossos convidados, que se a gente tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tem aí o botãozinho do Q&A. A Carolina Cortez está aqui com a gente, ela vai direcionando e a gente vai respondendo no decorrer aqui do nosso bate-papo. A gente vai ter um primeiro momento aqui de uns 30 e poucos minutos conversando e conhecendo um pouco dessas duas histórias. Depois o Márcio e o Ricardo vão apresentar um pouquinho de como a TO pode ajudar a gente nesse momento, ok? Então, gente, para começar, do que nós estamos falando efetivamente? Modernização financeira, transformação digital, a tal da revolução organizacional que as empresas estão hoje muito atentas. Por que a gente hoje tem muito claro essa necessidade? Não é só porque a gente vai trocar uma tecnologia, que a gente tem que adotar cloud, SaaS, serviços, é efetivamente porque os modelos de negócio estão sendo pressionados. Porque, no final, nós, como companhias, nós, como executivos, temos recebido pressões externas, pressões internas, uma instabilidade política, econômica, que faz com que os nossos modelos de negócio exijam simulações, exijam cenários, exijam um modelo muito mais seguro e também que possa habilitar o reposicionamento de finanças ou o reposicionamento da área de suporte. Estar mais próximo das áreas de negócio, poder incluir modelos de simulação, de detalhamento estratégico, com muito mais informação do nosso negócio, né? Ou seja, aquele velho modelo orçamentário, centro de custo ou conta contábil, já não nos coloca como relevantes dentro do modelo de gestão. Não sei se todos concordam, né? Mas hoje em dia, fazer reportes de performance só com isso, não, eu tenho que chegar próximo hoje de modelos de campanha para poder falar com o marketing, de modelos de engajamento, de modelos de consumo e insumos, de compras estratégicos, simulações de fluxo de caixa com um nível de integração extremamente alto, agilidade nessas integrações que eu comentei e tudo mais. Claro que alguns anos atrás, essas áreas, especificamente áreas de controladoria, áreas de TI estratégicas e inovações, buscaram uma primeira inovação, que eram as soluções que estavam disponíveis para a gestão de performance, com todas as funcionalidades, né?
Claro que naquele momento, aí, vamos dizer, alguns anos atrás, e não vou falar quantos, né, porque senão a gente começa a entregar a nossa idade, né, mas naquela época a gente buscava soluções para trazer modelos com maior capacidade de volumetria, com descentralização e segurança, porém a infraestrutura que a gente colocava ainda eram infraestruturas próprias, ainda eram infraestruturas, no máximo, hosteados em alguns servidores. Porém, esse modelo nos gerava aí um passivo tecnológico, onde eu tinha que ter uma contratação, onde eu tinha que ter uma atenção de TI muito forte e talvez não a devida independência às áreas de negócio, por mais amigável, por mais próximo dos nossos analistas que a gente tem. Bom, está claro que a gente hoje precisa de uma solução como serviço, que eu possa adotar modelos diferentes de casos de uso, como uma conciliação contábil para poder garantir agilidade no meu modelo controle em real versus orçado, como um fechamento contábil também de modelos de serviços, para que a gente possa agilizar processos, sem falar no modelo de orçamentação estratégico, onde a gente tem que colocar conceitos como previsão, como N capacidade de simulação, o modelo Monte Carlo, que, por exemplo, tem suportado aí, para quem gosta de Fórmula 1, o grande posicionamento estratégico dessa escuderia contra os seus adversários e se mantendo em liderança. Então, a gente hoje tem muito claro esse caminho, né? Por mais que a gente já tenha uma maturidade como executivos, como empresa, de estar com uma solução, como, por exemplo, o Hyperion, porém com as tecnologias orientadas a on-premises, hoje a gente começa a olhar para modelos de serviços e adoção. Nesse caminho, a gente tem os nossos dois convidados especiais aqui, e a gente tem talvez dois momentos diferentes, né? A gente tem um dos nossos convidados que já adotou a solução em nuvem, passando por esse caminho de transformação, né? E tem um outro convidado que recentemente decidiu fazer esse caminho de transformação. Nós vamos ter esses dois pontos iniciais, né? Então, para a gente começar, eu queria perguntar para o Fabrício, que está nesse primeiro ponto, né, o Fabrício da IOSP, para a gente poder começar esse bate-papo, e perdão não começar pela Fernanda, não, Fernanda? Deveria ser obrigatório a gente começar, mas vamos pelo conceito, né? Então, o Fabrício e a IOSP, Maxel, decidiram ou começaram a sua jornada de modernização agora, recentemente, estão nesse processo, nessa tomada. Então, Fabrício, para a gente começar um bate-papo, eu queria primeiro te perguntar quais foram os desafios que levaram vocês, mesmo tendo Hyperion, mesmo tendo um modelo estruturado, a tomar essa decisão, o que vocês viram de benefícios que podem ser alcançados aí ao final desse modelo, final não, porque ele nunca termina, a gente está em constante inovação, e que você apresente um pouquinho de você e da IOSP, para que todos aqui possam conhecer. Legal, Guiné, obrigado. Bom, primeiramente, agradecer aqui o convite, dar um bom dia aqui a todos os participantes e começar aqui me apresentando, né? Então, meu nome é Fabrício, eu trabalho atualmente na IOSP Maxion, desde novembro de 2018, então estou aí prestes a completar 4 anos de companhia, né? Atuo já na área de TI, perto aí uns 25 anos, então já tenho também uma bagagem bacana, passei por diversas áreas dentro de TI, muito na área de desenvolvimento e sempre ligado a aplicações, né? E um pouquinho também, rapidamente aqui, só da IOSP, só para contextualizar, porque acho que vai ajudar também vocês entenderem o porquê, né, que a gente, como companhia aqui, tomou essa decisão, desse caminho, né, de migrar as soluções para a nuvem, tá? A IOSP, ela é uma companhia global, né, brasileira global, líder mundial de produção de rodas automotivas, né, e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos também nas Américas. Tá? Nós temos 32 unidades fabris, espalhadas aí por 14 países, né, e já superamos 17 mil colaboradores, né, no globo. Tá? Nosso carro-chefe são rodas, né, automotivas, como eu comentei, líder mundial.
E em 2021, né, a IOSP teve um faturamento de 13,6 bilhões de reais, aí num período ainda de pandemia, né, onde a gente sofreu bastante aí nesse ramo também, né, assim como os outros. Em 2022, agora a gente já percebeu uma retomada, né, no mercado, com que já possibilitou aí um aumento de 34% comparado ao primeiro semestre, né, de 22 contra 21. Então, já faturamos esses 6 primeiros meses aqui, 8,4 bilhões, né? Então, isso também é um indicador aí da retomada do mercado pós-pandemia, né? E por um desses fatores, né, de ser uma empresa global, né, com atuação em 14 países, tudo, nós temos sempre grandes desafios, né, de digitalizar o processo, automatizar o processo, né, trazer determinadas funcionalidades ou inteligências ao negócio, né, trazer ganho legado ao processo, né, de operacional, né, e tirar um pouco a carga, né, de muitos departamentos nessas atividades, né, que são mais operacionais e possibilitar justamente um pouco aquilo que o Guiné comentou, que é uma grande tendência, né, você ter capacidade de simular, né, capacidade de prever ali e tomar ações mediante a resultados futuros de análise, né? Então, a gente, por conta disso, vem com alguns critérios, né, desde praticamente de 2019, que foi quando a gente começou a traçar esse caminho, né, de migração para esse ambiente EPM Cloud, né? A gente começou com um projeto de implementação do modelo orçamentário, se deu início em 2019. Depois nós fomos impactados pela pandemia, né? Acho que como muita empresa, muitas iniciativas tiveram que ser colocadas em hold ali, né? A gente passou por um período desse. E um dos grandes critérios também que nos levaram a tomar essa decisão, não só buscar um modelo mais inteligente de elaboração orçamentária, né? Mas também buscar a oportunidade de, através de uma ferramenta como a plataforma da Oracle EPM, buscar padronizar processos, né? Buscar cenários de simulação, criar ferramentas que não nos possibilitávamos, né? A solução anteriormente era muito manual, né? Muito descentralizada, cada um tinha a sua forma de fazer. No final, todo mundo reportava dentro do Hyperion, HFM, né, que a gente chama de Hyperion aqui na empresa, mas todo mundo chegava num determinado momento, estandarizava ali o processo para carga e consolidação do grupo. Então, nós tínhamos realmente uma necessidade muito grande de buscar uma digitalização desse processo, uma estandarização e dar ferramentas de simulação para a empresa, né? E um ponto também que era bastante crítico, uma preocupação muito grande, era a questão de infraestrutura também, né? Nós falamos de um ambiente considerável aqui na IOSP, né? Nós temos 500 licenças, né? É um número considerável para um produto de consolidação ou mesmo de orçamentação. E uma preocupação que nós tínhamos era não tentar deixar dentro de casa, né, toda a manutenção de infraestrutura deste ambiente, né, preocupação em termos de atualizações do produto, né. Então, a gente viu nesse período uma grande oportunidade, até pela maturidade do produto, do portfólio, né, que tinha disponível lá pela Oracle ali em 2019, nós optamos por já inicializar o processo do projeto de orçamentação no ambiente cloud. E, um pouquinho depois, nós começamos também uma virada do Move to Cloud do HFM, que era uma versão on-premise, né? Também foi um momento, a gente iniciou esse processo este ano, está colocando em produção agora em janeiro, né? O projeto vem sendo muito bem executado aqui e muito bem dentro do prazo. E a gente também, com isso, traz uma outra roupagem para o modelo de consolidação, aproveitamos essa oportunidade para ajustar um pouco o nosso processo também, aproveitar novas funcionalidades do produto, e com isso também tirar um pouco dessa preocupação da infraestrutura, né, do on-premise que estava aqui dentro de casa também. Então, a gente está nesse momento buscando muito essa digitalização, proporcionar
essas ferramentas aí com novas funcionalidades e trazer um pouco de, né, a questão de tirar a carga operacional e dar a possibilidade realmente de análise e simulações, né? Então, é esse o grande momento aí que a gente está vivendo aqui na Inox. Perfeito, Fabrício. Assim, ficou muito claro que uma companhia com a quantidade de business units, países diferentes, não? Um mercado que tem impactos constantes com provedores Sim. e fornecedores. Ficou claro que o grande ponto aí de busca foi, primeiro, diminuir o risco, o custo e transação operacional que estava em TI, né? Ou seja, o que estava com quem quer que seja, dar a independência para a área de negócio e também buscar habilidades digitais que possam trazer essa transformação aí do ponto de vista digital e volumes. Realmente acho que é isso, e aí a gente mais à frente faz uma segunda pergunta aí para a gente saber algumas dicas. Agora, vamos fazer uma pergunta para a Fernanda, né, Fernanda? Fernanda, obrigado novamente, bom dia. Fernanda, Bom dia. Engie é uma das companhias hoje, na minha opinião, mais modernas, envolvida em um setor de alta transformação, quando a gente começa a falar de neoenergias, quando a gente começa a falar de modelos de cobrança, de diminuir evasão fiscal, ou seja, modelos aí inovadores de negócios, são companhias que eram consideradas tradicionais, que hoje estão trazendo aí a tecnologia como seu core de transformação, não, Fernando? Então, nesse contexto, eu queria saber primeiro, pedir primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais da Engie e que depois falasse um pouquinho de como vocês já estão no modelo evoluído, ou seja, no modelo mais maduro de utilização dessa solução que o Fabrício estava comentando, que é o EPM Cloud, né? Bom dia, obrigado. Então, tá bom, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É um prazer poder vir falar de uma experiência de quem já fez esse movimento para o cloud e que está usando efetivamente muito bem a ferramenta, né? Como o Paulo falou, eu trabalho na Engie Brasil Energia, né? Que é um braço da Engie aqui no Brasil. A Engie tem outras empresas também, além da Engie Brasil Energia. Mas eu acho importante falar que hoje a gente é a maior geradora privada aí de energia elétrica do Brasil, né? Então, a gente tem usinas aí espalhadas pelo Brasil inteiro e acho que a gente está num processo aí muito interessante de descarbonização, né? Foco muito em energia limpa. E a questão acho que é importante reforçar, né? A questão do Hyperion e hoje EPM, né? Ele veio aí muito para apoiar a área financeira. Acho que o Fabrício falou muito de otimização de processos, e eu acho que uma demanda hoje muito grande da área financeira é a agilidade, né? Em função das respostas, do tempo de resposta que a gente precisa dar e dos prazos que a área financeira tem, né? Então, até para vocês entenderem o contexto, eu coordeno a área de soluções de TI e digitalização para back-office, que isso abrange toda a área financeira, suprimentos, governança corporativa e RH. E acho que um ponto importante é que o EPM hoje ele não atende na Engie só a área financeira, a gente já ampliou esse uso, a gente tem a área de pessoas e culturas, que é como a gente chama o nosso RH, também usando para orçamentação de pessoal, e a gente tem o que é o foco, né? O que é o negócio da empresa, que é o core business, que a gente chama para fazer orçamento e simulação de orçamento de compra e venda de energia. Tá? A Engie usa o Hyperion já desde 2010, então, na verdade, é uma relação aí, né, de bastante tempo. E como, né, boa parte das empresas, a gente, há uns anos atrás, começou esse processo de transformação digital, né? E aí eu assumi essa coordenação faz 3 anos com esse desafio, né? Continuar nesse processo e continuar aí dando para a área financeira e para outras áreas da empresa soluções, né, que trouxessem agilidade. E aí a gente começou esse processo. A gente fez um estudo e a gente tinha 2 opções, né? Que era ou subir a versão do Hyperion ou fazer esse movimento para o cloud. E na época, né, a gente não teve dúvida, né, por todos os benefícios que a gente sabe que a solução cloud tem, de fazer esse movimento. Tá? Então, assim, acho que o próprio Fabrício falou, um dos grandes ganhos que trouxe
e aí muito com foco em TI, é a questão da infraestrutura. A gente simplificou consideravelmente a administração da solução. Então, a questão de gestão e sustentação da arquitetura, que era toda feita internamente, né? A gente acabou eliminando e indiretamente a gente reduziu o custo de manutenção, de suporte, de hardware, que a gente tinha aí 3 servidores dedicados, né, para atender toda essa questão de Hyperion. Então, acho que esse foi um ponto bem importante. E tinha que ter um time dentro, né, da TI que conhecesse Hyperion, que pudesse fazer essa sustentação, né? Eu acho que um outro ponto também é a questão da atualização que o Fabrício trouxe. Acho que foi um aspecto bem importante na tomada de decisão e que a gente está vivenciando isso na prática. A gente tem um produto que está sempre atualizado, né? E isso é um ganho muito grande, assim. Então, a gente coloca o esforço nosso de TI para olhar para o processo de negócio, né? Enquanto a Oracle e os parceiros se preocupam com a inovação da tecnologia e da solução, tá? Então, acho que esse é um aspecto bem importante. Acho que um ganho gigantesco, né, que a gente teve também, e que isso tem um impacto muito grande no negócio, foi a questão da performance da solução, tá? Eu estimaria, sim, que talvez a gente reduziu o tempo de processamento de maneira geral das aplicações em mais de 70%. E aí a gente vai ter casos pontuais que o ganho é ainda maior, tá? Acho que dá até para exemplificar, que eu acho que é importante, a nossa solução de orçamento corporativo hoje, os nossos cálculos, nossas projeções levavam 18 horas, e hoje a gente roda em uma média aí de 1 hora, e aí nós estamos falando, assim, de mais de 150 empresas, 7 anos, mês a mês, né, todas as peças do orçamento. Então, assim, a área está muito satisfeita, né, porque o ganho para o processo é muito grande, porque o prazo continua o mesmo, né, então isso acho que reflete... Às vezes até menor, né, Fernanda? Até menor, e então, assim, essa coisa até da qualidade, né, de vida aí de quem está envolvido nesse processo, porque 18 horas, né, isso onerava muito quem estava, né, responsável pelo processo. A gente tinha que trabalhar até mais tarde, a gente tinha que trabalhar fim de semana para garantir os prazos, né, e também dá para o time do financeiro, acho que uma questão de foco em análise, né? Então, antes era muito operacional, não tinha tempo, né, para análise, assim. E hoje eles conseguem dedicar um tempo muito grande para fazer análise, em vez de ficar com foco no operacional, né, em viabilizar a execução desse ciclo orçamentário, né? Outro aspecto bem importante da solução, que eu acho que a gente não tinha no on-premise, era a questão dos indicadores, dos dashboards gerenciais, né? Então, isso trouxe um ganho, né? Claro, a Engie tem solução de BI, mas para ti usar um BI, tu tem todo o processo de extração de dados, de carga, né? E aqui dentro da ferramenta eu já tenho os indicadores em tempo real, online, né? E a gente conseguiu trazer gerentes e diretores para utilizar a ferramenta, né? Muito por conta desses dashboards gerenciais. E eu acho que um outro aspecto também, que aí eu acho que é onde a gente viu muito ganho, e o negócio também, a Suite Cloud, ela vem com novas soluções que eu não tinha no on-premise, e novas funcionalidades. Então, a gente tem um ganho aqui muito grande para a área contábil, né, na ferramenta que a gente chama de Narrative Reporting, que é para elaborar as demonstrações contábeis. Isso era tudo feito de forma manual anteriormente. Então, aqui a gente tem um ganho enorme para a área contábil, né? Então, assim, além de melhorar a análise, o tempo de elaboração, para fazer toda essa divulgação do resultado, né? Então, e veio com outras ferramentas também, e a Engie está implantando, né? A gente implantou boa parte delas, tem projeto ainda para solução de gestão de custo e rentabilidade, mas que está no radar aí para ser implantado também. E é como a gente comentou, né, Fernanda? Assim, a inovação ela não para, né? A transformação ela não para. E quando você consegue trazer uma solução que te permite isso, né?
claramente a gente percebeu aqui agilidade, escalabilidade, né, e flexibilidade, ou seja, você consegue colocar modelos complexos de uma maneira rápida, com segurança, ou seja, falar de um serviço, né, de um software as a service, de uma solução direcionada para isso, é exatamente isso, de colocar à disposição quais são os pontos que a gente precisa para endereçar cada um dos processos de gestão interna, né? Então, a gente percebeu claramente que, primeiro, agilidade, ganhar segurança é diminuir custo, é reposicionar as pessoas dentro da empresa, né? Ou seja, claramente isso é algo que só traz benefícios para a companhia, né? Não que antigamente a gente não tivesse, mas que o esforço era dedicado para garantir que estava no ar a infraestrutura, para garantir que tudo estava dando certo, né? Então, não, realmente acho que a gente consegue aqui. Aí, pessoal, eu reitero aqui, quem tiver na audiência, se tiver depois algumas perguntas, colocar aqui no Q&A para a gente poder interagir. Vou voltar para o Fabrício. Nesse contexto, Fabrício, ou seja, assim, a gente comentando um pouquinho desses pontos, escalabilidade, né, flexibilidade de novos modelos, ter funcionalidades disponíveis e atualizadas todo quarter, todo mês, né? Ou seja, a gente não fica mais com a versão 9 ponto alguma coisa, né? Sendo que a gente está na versão 20 ponto alguma coisa, né? E aquele desafio de saber se atualiza ou se não atualiza, né? Então, o que eu gostaria de entender, Fabrício, assim, que dica, né? Você está num processo, fez análise, avaliou, com certeza avaliou outras soluções, muitas vezes o que define efetivamente o próximo modelo de negócio. Que dicas você daria assim, para nossos colegas que estão conosco não entrarem numa furada ou, de repente, para avaliar efetivamente se continua e só faz uma atualização da versão on-premises? Quais são os passos aqui nessa jornada que a gente não pode esquecer, por exemplo? Sim. Bom, acho que um dos critérios, né, e dicas aí que eu posso passar aqui para o pessoal em relação a essa decisão, né, ir ou não ir para o ambiente cloud, atualizar a minha versão on-premise para dar um ganho de sobrevida aqui, né, no end of life, e vou ainda administrando minha infraestrutura, é realmente o investimento e o peso que fica toda na questão da infraestrutura, né? Na parte de backup, servidor, versionamento de todos os softwares que estão ali suportando, né, a infraestrutura. Acho que isso é de fato muito pesado, né? E hoje as empresas já têm tomado muito rumo em, muitas vezes, já fazer a parte de host, né, da sua infraestrutura em data centers, né? E mesmo assim ainda continua tendo que administrar uma parte dessa infraestrutura. Acho que uma das grandes vantagens aí é realmente você otimizar todo esse lado de administração desses ambientes, passando para um ambiente cloud, onde você deixa essa preocupação por conta da Oracle. O segundo é que você garante que você sempre está com as novas funcionalidades em uso, né? Ali disponíveis, né? Não necessariamente em uso, mas disponíveis, né? Que também era uma outra preocupação em você manter especialistas, né, para dar todo esse suporte ou contratar um parceiro para te suportar nessa questão. Então, isso tudo também já passa para dentro de uma responsabilidade da própria Oracle e você garante que todas as novas funcionalidades estão disponíveis para uso, né? E a Oracle, nesse ambiente cloud, tem disponibilizado bastante novidade, né? Com constância, né? Então, são updates mensais, né? E nesses updates vem melhorias também. Então, quando você também tem uma gama de clientes já usando esse ambiente cloud, né, isso é acelerado do lado aí da Oracle em relação à liberação de novas funcionalidades. Sem contar o ganho, né, que eu acho que deve ter sido ali um movimento ainda em 2019, que a Oracle reformulou né, como posicionava esse produto e como comercializava o produto também. Isso também, acho que hoje, né, eu colocaria também como um dos principais diferenciais aqui do produto, né? Hoje você tem um pacote de soluções, né? Você não compra só mais a solução de planejamento orçamentário, você não compra só mais a solução de consolidação financeira, né? Você tem um pacote de produtos. Então, isso possibilita também um grande ganho, né, numa negociação mesmo, né, com a própria Oracle, no tempo de licenciamento, você tem uma cobertura
de soluções muito grande. Então, a IOSP vem já com o processo, né, de implementação da ferramenta orçamentária. Nós não tínhamos uma ferramenta, era tudo feito em Excel anteriormente. Estamos migrando para a cloud o Hyperion, a consolidação financeira, que também já era utilizado há muitos anos na empresa, e temos já no roadmap, né, do ano que vem a implementação do Account Reconciliation, né, que também é uma demanda muito grande na empresa para poder trazer ganhos ali de digitalização, e temos o Tax Report. Então, esses são os 2 próximos passos aí para o próximo ano, onde a gente vai fazer uso de soluções já disponíveis no nosso contrato, né? Então, isso foi um ganho muito grande, sem contar a solução, né, de rentabilidade, que a Fernanda comentou. Também né, já tem muita gente olhando e querendo explorar. A gente só vai colocando isso num roadmap, porque senão a gente acaba não tendo o braço, né, para dar conta de todos esses projetos em paralelo. Mas é uma plataforma muito ampla, com muitas soluções, todas elas têm uma aderência, né, e faz muito sentido. Eu acho que na maioria das empresas que estão conectadas aqui hoje com a gente, tem muito essa necessidade, olhando aí especialmente para a área do departamento financeiro e tax, né, que tem essa solução também embutida aí na plataforma. Estamos aí trazendo benefícios no Narrative Report, né, como a Fernanda comentou, que nós não utilizávamos. Então, a dica, eu acho que é realmente olhar com um pouquinho mais de carinho, né, o contexto da solução como um todo, porque eu tenho certeza que se você olhar as necessidades hoje da sua empresa, você vai entender que todas aquelas ferramentas fazem sentido para você, né? Todas elas são muito bem posicionadas no mercado, obviamente que cabe aqui aquela dica também, né? Não é porque eu tenho ela no pacote que eu vou usar ela, né? Se ela não fizer muito sentido, uma aderência muito boa, eu posso também buscar alguma outra solução, mas quando você para olhar o detalhe, né, de cada uma das soluções, você vê que tem uma aderência e faz muito sentido usar todas as soluções do pacote. E hoje acho que esse é um dos grandes diferenciais aí, Oracle, em relação à concorrência, por prover, né, um pacote de soluções e não soluções individualizadas, onde você tem numa solução funcionalidades, pegando o gancho do planning, por exemplo, de predictive planning, né? Você tem ali machine learning, você tem inteligência artificial embutida no produto, coisa que você não encontra em um outro produto, tudo isso embutido, né? Então, acho que isso tem que ser colocado né, na mesa, ali, em consideração para uma tomada de decisão, ligado aí a essa questão dessa redução de custo ligado a toda a parte de infraestrutura, toda essa manutenção desse ambiente, que indiretamente também é um custo alto, né? Então, acho que isso é um ponto a ser levado em consideração. E o produto, né, a gente fez uma análise aí, né, para essa tomada de decisão, a gente realmente viu business cases, né, conhecemos, fizemos apresentações com as áreas de negócio e realmente observamos que a maturidade dessa plataforma, desse conjunto de soluções, hoje ela está muito grande, né? A maturidade está num nível muito realmente avançado, onde uma das preocupações que nós tínhamos, né, era tirar o HFM on-premise e não conseguir levar a complexidade do nosso modelo para uma versão cloud, né? Coisa que até lá no início da versão cloud, nós tínhamos algumas funcionalidades que você precisava trabalhar, né, de uma forma ali para poder atender ao negócio, que hoje a solução por si só já consegue cobrir, né? Então, isso nos deu essa tranquilidade de tomar essa iniciativa aqui, e aí ouvindo aqui a Fernanda, eu fico até mais otimista, porque aí é um caso que já vem saindo mesmo, né? Então, a gente sabe que está no caminho certo aqui de realmente concluir esses projetos e só realmente colher bons frutos aí na implementação. Assim, tem muito claro aqui que é um projeto contínuo de inovação que reposiciona não só a área de negócio próximo dos seus business partners, né, mas também a própria área de tecnologia, podendo prover aí uma proximidade. Eu vou juntar aqui, já agradeço ao Alessandro Coelho e ao Rodrigo Marenda, 2 perguntas para a gente já passar para a Fernanda e depois até voltar. Eles fazem as perguntas diretamente para vocês. No conceito, Fernanda, de que a gente pode ter a opção, por exemplo, nessa jornada, né, ou nesse roadmap to cloud, por que eu não falo só move to cloud? Porque efetivamente você pode fazendo isso de acordo com ondas, né, de acordo com estratégia de migração. O Alessandro, por exemplo, pergunta,
é melhor a gente movimentar ESIS, né, essa pergunta até para incluir a colocação dele, ou seja, do jeito que eu tenho hoje todas as minhas integrações, todos os meus cálculos, ou esse é um momento de questionar, de repensar, porque eu vou entregar algo já mais digital, e se eu faço isso, qual que é a arquitetura que vocês pensaram hoje para fazer essa integração com a nuvem, né? Para garantir que os dados que estão saindo da origem, os dados que estão indo para estão saindo desse serviço também estão aí debaixo de uma segurança, de uma estrutura que vale a pena. Faz sentido mover o ESIS e aos poucos fazer essa solução, essa situação, ou efetivamente é o momento de repensar qual que foi essa tomada de decisão? E depois do Rodrigo ele fala um pouquinho sobre momentos ou situações que já estão, modelos que já estão pré-definidos para acelerar algumas adoções, né? Então, se eu tenho aí alguns modelos financeiros já pré-definidos, alguns modelos de despesa, alguns modelos de RH que eu posso reaproveitar. Ficou grande a pergunta, mas vamos por partes, né? Vou tentar responder aí, vamos tá? lá. Na verdade, sim, ó, aqui na Índia a gente avaliou cada caso, tá? A gente já tinha várias aplicações em uso e com esse processo de multi-cloud surgiram novas aplicações. O que a gente entende é que é um momento, assim, é uma grande oportunidade para rever e otimizar processo, né? Então, praticamente todas as aplicações de orçamento a gente resolveu reconstruir, né? Desenhar um novo modelo, até para aproveitar as boas práticas, as novas funcionalidades. E acho que foi uma decisão muito acertada, tá? Que a gente teve, fazendo dessa maneira, a gente teve muitos ganhos. Que eu já comentei, né? De performance, de ficar um modelo mais simples, mais fluido. Então, eu acho que aí só tem a questão do tempo, né? Tempo de isso vai consumir um pouco mais de tempo da área de negócio, mas eu acho que se tiver oportunidade, eu acho que é o momento de fazer isso, tá? Tirar o que tem backlog, né, Fernando? O que a área vinha pedindo e não conseguia desenvolver. E desenhar um novo modelo. A gente tinha alguns casos que esse modelo já estava muito consolidado, funcionando, a área estava muito segura em relação ao modelo atual. Então, aí, nesses casos, a gente fez, né, uma simples migração, né? Mas, ainda assim, mesmo com uma simples migração, tu consegue trazer, né, alguns ganhos e novas funcionalidades, tá? Mas eu acho que é uma grande oportunidade, assim, de rever processo. E repensar e estar mais próximo, efetivamente, da área de negócio, com os pedidos. Uma coisa que você comentou que faz todo sentido é, inclusive, repensar 2 pontos, aí aproveitando o que o Alessandro comentou, né? Como é que integra isso tudo? Porque eu posso fazer integrações muito mais simples, né? Ou seja, criar esse modelo de integração e, normalmente, uma camada analítica, né? A gente tem um desenvolvimento e um investimento em uma camada analítica que hoje você consegue repensar, você consegue ignorar aquele trabalho transacional que existia para gerar reportes e ter os reportes embebidos, que a gente chama, incluídos, né? Ou seja, essa camada analítica facilita o desenvolvimento e facilita a adoção do nosso C-Level, do gerencial, né, Fernanda? Acho que aí o Márcio até vai poder me ajudar, né? Mas a gente usou uma ferramenta, né, que faz parte da suíte também do EPM para fazer toda essa integração, tá? O que facilitou também, assim. Então, a gente deixa algumas coisas prontas do lado da origem e essa ferramenta, ela vai consumir os dados da origem, né? E acho que o que trouxe também de benefício que a gente não tinha anteriormente é que toda a construção de deparas e de transformações mais simples, isso fica na mão do usuário, né? Isso nessa ferramenta isso é configurável, né? Que é uma solução configurável, né, Fernanda? Uma solução configurável que também traz segurança, porque ela criptografa desde o ambiente que está disponível até carregar nessa nuvem, né? Ou seja, garante que o usuário possa fazer sua interação com segurança, né? E configurar, né? Porque as coisas vão mudando e algumas coisas precisam ser incluídas, configuradas. Isso hoje o nosso usuário consegue fazer sem depender da TI, né? Então tem autonomia. E aí, só para comentar, né? Na verdade, é o EPM Agent Automate, né? Que faz esse processo hoje de
de integração, tá? Perfeito. Então, respondendo ao Alessandro e para todos que estão aqui, normalmente é uma arquitetura que até respeita alguma estrutura já definida de extrações das nossas origens, mas que consegue, com simplicidade, agilizar, automatizar essas cargas e também a extração, porém com uma segurança, através do modelo de criptografia, através do modelo de interação. Então, essas mudanças são assim. Respondendo ao Rodrigo, hoje a solução traz alguns modelos pré-definidos, como financials, ou seja, uma grande quantidade de KPIs, uma grande quantidade de modelos financeiros. Existem empresas como a IOSP e a ENGIE, que já têm uma maturidade estrutural e organizacional maior, porém tem empresas que estão passando pelo novo processo, por inclusão de modelos de gestão. Então, você pode adotar, por exemplo, como comentou a Fernanda, uma implementação de um headcount performance ou de um workforce performance, e aí já tem modelos de adoção inicial. Nesse conceito, até para a gente saber quais são os melhores passos, como isso foi feito, eu vou convidar agora que possam fazer aqui uma apresentação e mostrar um pouquinho como é que a TO, por coincidência, não, de verdade, é porque são nossos parceiros estratégicos, estavam aqui com a IOSP e com a ENGIE nesses projetos. Como é que vocês ajudam? Quem é a TO e quais são os processos que podem facilitar essa implementação, diminuindo riscos, diminuindo ou aumentando a possibilidade de melhorias no final desses nossos modelos de performance? Ricardo e Márcio, por favor. Legal. Vamos só compartilhar. Compartilhar aqui. Sim. Obrigado, Guiné. Eu acho importante a gente falar um pouquinho da TO, né? Quem é a TO, a gente apresentar a TO para os nossos convidados. Depois a gente vai fazer um bate-bola aqui, eu e o Ricardo Nelas, mostrando um pouco da nossa expertise aí, tanto em projetos de desenvolvimento, né? Desenvolvimento do zero, como também a parte de multi-cloud. Bom, a TO hoje é uma empresa que tem 20 anos de mercado, né? Ela é especializada em desenvolvimento de software, uma das maiores parceiras aí, a Oracle, na prática de EPM, tá? Hoje nós temos aí quase 600 colaboradores, 92 clientes ativos, é uma empresa que está em franco crescimento aí nos últimos anos. É importante colocar que também a TO ela trabalha com projetos tanto mercado interno como mercado externo, né? Nós temos projetos hoje na Alemanha, como o projeto da IOSP, do Fabrício, temos projetos na Argentina, Bolívia, Colômbia, Uruguai, Latam inteira. Hoje a gente trabalha em clientes da TO Brasil, e também temos consultores trabalhando fora, né? Não temos só consultores no Brasil, nós temos consultores morando no Canadá, morando em Portugal, morando na França, que nos apoiam nesse projeto. Né? Pode passar, Ornelas, por favor. Eu acho importante a gente falar um pouco, quando a gente fala de 92 clientes ativos, a TO, a gente quer mostrar um pouco do nosso portfólio de entrega, né? A TO ela é especializada em alguns segmentos importantes aí que ajudam os clientes, então a gente tem especialização no segmento de energia, no segmento financeiro bancário. Até falando um pouco de financeiro bancário, a gente está no momento aí de crescimento do Oracle EPM Cloud dentro desse segmento, né? Até porque era um segmento que tinha algumas reticências em relação a como que funcionaria o projeto de cloud, né? Mas a TO tem grandes projetos aí dentro do segmento bancário e financeiro, varejo e indústria aí, com grandes clientes, e a TO tem uma especialização muito forte em projetos dentro do setor público, né? O DNA da TO está em projetos do setor público. E também temos clientes diversos aí, tanto na parte de comunicação, como na parte de saúde e na questão de telecomunicação também. Pode passar, Ernesto, por favor. Aqui falando bem rapidamente, né, da nossa linha do tempo, aqui a parceria da Oracle, da TO junto com a Oracle, né, uma parceria de longa data aí, estamos fazendo quase 18 anos, 19 anos de parceria. Essa parceria começou em 2005, quando o Hyperion ainda era da Hyperion, a Oracle não tinha comprado, né, e ao longo do tempo nós fomos adquirindo aí grandes prêmios e certificações pela Oracle, como
como parceiros cases aí de implementações cloud, como parceiros aí que são melhores parceiros dentro do setor público, tá? Então, é uma parceria de grande sucesso que nós temos aí, TO Brasil e Oracle. Está ordenando, por favor. Esse é um ponto muito importante, né? A TO, ela sempre está atrás da satisfação, da qualidade de entrega, né? A TO, ela não está só para fazer um projeto com o cliente, a gente está para crescer junto com o cliente, né? Nós, como tecnologia, com conhecimento do produto, e o cliente com crescimento do negócio e das funcionalidades dentro do produto. Então, 99% dos nossos clientes hoje, eles são satisfeitos com a qualidade de entrega da TO, isso eu acho muito importante, acho um case de referência quando o cliente está muito satisfeito com a nossa qualidade de entrega. 95% dos nossos clientes recomendam a TO Brasil para outros clientes, isso é muito importante numa fase de pré-venda, de benchmark, né? E 90% dos nossos clientes destacam o atendimento comercial e os nossos prazos de entrega como um ponto forte. Porque não adianta nós entregarmos com qualidade e não entregar no momento final, no momento acordado junto com o cliente. Então, eu acho que é um mix de definir o esforço de uma maneira conjunta com o cliente e sempre pesando uma qualidade de entrega da solução. A TO também é muito focada como eu comentei, né? A TO, ela tem uma prática dentro do setor público, né? Então, há alguns anos atrás, nós criamos uma estrutura de compliance muito focado em ética e integridade, tanto dos clientes como também dos nossos colaboradores, com políticas anticorrupção, que eu acho que hoje o momento pede muito isso, né? Principalmente as grandes empresas aí que têm um projeto aí de governança, de compliance muito forte. Acho que esse é um ponto muito forte da TO, né? Hoje a gente vive, como a empresa está em crescimento, né? Acho que a gente tem que olhar um pouco pelas pessoas aí mais necessitadas, até por todo o momento que nós estamos vivendo, né? Se pós-pandemia e pandemia. Então, a TO ela tem um programa de responsabilidade social muito forte dentro da empresa, junto com todos os colaboradores, que eu acho que a gente tem que sempre estar ajudando e repartindo um pouco para as pessoas mais necessitadas, né? Então, temos programas aí no final do ano, programas do McLanche Feliz, algumas datas marcantes aí que a gente apoia as pessoas que tanto precisam também. Falando um pouquinho das nossas soluções, né, sendo bem rápido aqui, até porque eu preciso passar um pouco por nelas, né? A gente tem uma gama de soluções, hoje a gente está no webinar falando muito de GPM, né, mas temos a parte de Analytics, de RP, de CX, de BPO também. Temos uma estrutura de RPA, de desenvolvimento de software muito grande, até adquirimos a certificação ISO no último mês, acho que foi muito importante para a nossa qualidade de entrega e nossa governança. Agora a gente vai falar um pouquinho das soluções GPM, né, dentro da Oracle, né? Então, nós estamos especializados em projetos, né, de planejamento orçamentário, de consolidação financeira, as notas explicativas, né, que é o Narrative Report, que a Fernanda tanto comentou, quanto que teve de ganho no processo, a parte de rentabilidade e gerenciamento de custos, e também a reconciliação contábil, aí, que é um projeto que está dentro do roadmap do Fabrício. Agora eu vou passar um pouco por Ornelas. O Ornelas vai falar como que está hoje a nossa base instalada, como que era, para mostrar para vocês um pouco como que está até hoje. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos novamente. Aqui um compilado só, o Márcio mostrou para a gente no início da apresentação dele, um pouco dos nossos clientes. A gente trouxe aqui a nossa base de clientes de 2020, de 2 anos atrás. Aqui ao lado esquerdo eram os clientes que já nasceram na nuvem, ou já haviam migrado para a nuvem. E do lado direito, os clientes que ainda estavam dentro da solução instalada dentro de casa, nos seus servidores. E aí, fazendo um comparativo desse ano, então a gente já tem muitos outros casos, aqui, novamente, de empresas que nasceram na nuvem ou que migraram para cá, e isso a gente tem visto que é um movimento natural, até por todos os benefícios e fatores que a Fernanda e o Fabrício bem comentaram, de todos os benefícios que a gente tem, e que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, de ter as suas aplicações, de partir para a nuvem, os ganhos obtidos. No início, a gente tinha um mito, que era
um pouco assim, as empresas do setor financeiro não vão para a nuvem. Hoje a gente já vê grandes clientes aqui, Itaú, Santander, e outras empresas também do setor financeiro fazendo esse movimento. Outro mito que existia anos atrás era que grandes empresas não tinham interesse ou a ferramenta não tinha capacidade de receber cálculos complexos, grandes volumes de informação, enfim. E aqui a gente já vê, além dessas empresas do setor financeiro, outras, como, por exemplo, Natura, Fundação Bradesco e outras tão grandes aqui que estão expostas, assim como a Engie e a IOSP, que são grandes empresas brasileiras com capital aberto, também já estão nesse sentido aqui da nuvem. Entrando aqui um pouquinho, como que a gente pode ajudar nossos clientes nessa jornada, né? Nessa migração do on-premise ou entrada diretamente para a nuvem. Então, o primeiro passo a Fernanda e o Fabrício até comentaram bastante disso, entender o que a gente tem atualmente. Então, como estão as aplicações, como elas funcionam, processos de integração, o que a empresa também evolui no seu negócio, né? Então, existem necessidades adicionais que a empresa precisa atender, outros relatórios, normativos, informações para acionistas, enfim, diversas informações que a gente precisa atender e a gente precisa avaliar o que a gente tem hoje. E nesse processo também a gente avalia o uso das melhores práticas. Então, como foi concebida inicialmente a aplicação, ela atende às melhores práticas, ela é ágil, ela apresenta as informações necessárias para o nosso público-alvo, enfim. Então, essa aqui é a nossa sugestão de fazer esse ASIS, que foi um processo que a Fernanda comentou, inclusive, que foi feita na Engie. Depois, um processo de to-be. Então, quais são as necessidades adicionais? A gente precisa criar novas visões, novos cálculos, visões adicionais, relatórios adicionais, eu preciso mandar informações, eu posso criar aqui painéis para apresentar de uma forma bastante visual, o que pode ser apresentado, enfim. E do que a gente tem aqui, a gente também entra com recomendação de melhores práticas. Então, como que as aplicações na nuvem podem performar melhor? Aqui a gente utiliza todo o nosso background de outros projetos que já foram implementados, trazendo as melhores práticas, as formas como a gente já implementou e que deram certo, para que a gente aproveite aqui todo o nosso conhecimento e possa agregar também junto ao nosso cliente. E depois a gente chega nas definições. Então, qual vai ser o escopo? Eu vou de fato fazer uma migração a ESIS, vou adicionar novos requerimentos. O que vai ser o escopo do projeto dentro da nuvem? Qual vai ser esse prazo? Então, quanto tempo a gente vai gastar para fazer isso? Qual o investimento necessário? E depois a gente define a data de início já para iniciar essas implementações. O projeto, a gente busca um formato ágil de implementação, então, gerar valor agregado de uma forma mais rápida possível, entendendo quais são os principais entregáveis e como que a gente vai construir esse modelo diretamente na nuvem, analisando, desenhando, planejando, construindo já em tempos de desenvolvimento e testando com os usuários finais, que isso garante uma mitigação muito grande de risco de chegar aqui no final da homologação e ter alguma surpresa e implementando. A gente pode definir, dentro do escopo todo, entender quais são as principais implementações que precisam ser feitas. Então, por exemplo, eu tenho as aplicações de planejamento orçamentário, consolidação societária. Então, importante, talvez, começar de planejamento, um exemplo, após o período orçamentário e já preparar, por exemplo, de consolidação societária para o ano fiscal seguinte, que é exatamente a estratégia que a gente está implementando na IOSP de finalizar a parte de consolidação até o final do ano, para que eles já possam começar na ferramenta nova, na nuvem, a partir do ano que vem, e já absorver todos os benefícios. Aqui no slide seguinte, a Fernanda também, o Fabrício comentaram bastante sobre alguns benefícios diretos, e eu gostaria aqui de materializá-los e trazer para vocês. O que traz de inovação assim que eu faço a migração do on-premise para a nuvem? De cara, eu tenho um módulo de fechamento contábil, então eu consigo organizar a agenda das áreas de negócio para que o fechamento contábil ocorra de forma organizada e sincronizada.
Então, eu já consigo criar uma organização de fechamento contábil desde o meu RP até a publicação final. Então, esse módulo, dentro do licenciamento aqui novo da Oracle Enterprise, ele já vem dentro da solução e pode ser utilizado. Então, esse aqui já é um grande benefício que quando as soluções on-premise, ela não era um módulo separado e hoje já está contemplado. A gente também falou aqui bastante de apresentações de resultados, de visualizações. Então, todos os módulos hoje já vêm embarcado na solução uma visualização de dashboards. Então, o que lá no passado, as aplicações on-premise, muitas vezes, que não precisavam extrair dados ou plugar uma ferramenta de data visualization para que apresentasse esses valores, hoje a gente já tem essa solução embarcada e a gente já consegue, de forma automática, por exemplo, após um período, um ciclo orçamentário, já poder fazer algumas análises. Então, ou eu carrego meu realizado e já consigo comparar com o orçamento previsto de uma forma bastante visual. Essa solução é bastante interessante porque tanto dados de consolidação societária, planejamento orçamentário, enfim, outros módulos que estão aqui dentro da ferramenta, a gente já tem essas possibilidades. Outro ganho importante são as notas explicativas, então, que a gente comentou também. Ela já vem embarcada, então eu posso emitir para órgãos regulatórios, CVM, SEC, enfim, relatórios padronizados e nos formatos que a gente precisa para emissão para esses órgãos regulatórios. Outros módulos que a gente comentou, então, além de planejamento orçamentário, consolidação societária, notas explicativas, a gente tem módulos adicionais de reconciliação, de tax reporting, aqui para a parte de impostos, e de profitability, onde eu consigo fazer o meu cálculo de custeio e saber exatamente quanto custa um produto nosso. E foi destacado bastante aqui também sobre a questão de infraestrutura. Então, hoje, aquele investimento que a gente tinha no passado, de compra de servidores, compra de licença de software para Windows, para banco de dados, isso já não é mais necessário, porque a gente já está tudo dentro da nuvem. E só para finalizar, alguns ganhos obtidos aqui. A Fernanda, inclusive, comentou que ela teve bastante redução no processo de orçamento. Então, aqui trazendo um pouco mais resultados de um trabalho realizado pela Oracle, com o resultado de alguns clientes. Então, 19% informou que tem mais tempo gasto em análises do que na preparação de informação, economia de tempo e ganho de agilidade, 30% mais detalhes em entidades legais em seu planejamento, então eu consigo incluir mais detalhes na apresentação dessas informações, mais eficiência na automatização de transações, redução no número de dias para o fechamento, então, naturalmente, a gente consegue automatizar mais processos e gerar mais tempo para análise, menos dias para trabalhos, enfim. Menos ajustes manuais, então, como o processo fica mais automatizado, a gente consegue reduzir de forma geral, a quantidade de ajustes manuais, queda no uso de planilhas eletrônicas, então, todo o processo que era feito de forma manual, ele pode ser automatizado, embora a ferramenta também permita conexão com o pacote Office, mas eu não preciso mais construir planilhas para gerar minhas informações. E a gente tem também menos tempo gasto na coleta de dados. Então, uma das questões, a gente consegue hoje criar um processo de integração totalmente automatizado, lendo dados, sejam de banco de dados, seja diretamente dos ERPs. Hoje em dia, a gente já tem possibilidades técnicas de automatização dos processos. É isso. Cara, muito bom. Eu acho que assim, a gente conseguiu... Deu tempo. Não, deu tempo. Vamos terminar em cima aqui do tempo, pedindo mais 2, 3 minutinhos aqui para a audiência estar conosco, até para responder uma das perguntas que o Ricardo colocou aqui no Q&A também, se eu não me engano, né? O Rodrigo, perdão. O Rodrigo pergunta quanto tempo, em média, os projetos hoje têm. Rodrigo, claro que a resposta não será depende, mas realmente você tem um projeto atrelado, uma transformação atrelada. O que a gente tem hoje, claramente, é uma diminuição do tempo de execução desses projetos. Claramente, porque a gente tem o expertise mais aproveitado, né? Antigamente, para cada projeto, a gente tinha aqui
começar um projeto, fazer blueprint hoje com uma solução em nuvem. A TO, por exemplo, consegue trazer todo o seu expertise de início e acelerar isso. De segunda parte, a gente tira todo o investimento de infraestrutura, tempo que você tinha que esperar para parametrizar, ou seja, hoje no dia 1 de contratação, 48 horas depois você já tem um ambiente de desenvolvimento e de produção à sua disposição. E no final, para dizer que a gente acelera muito mais o projeto, está claro que o que o Ricardo comentou, o modelo de implementação muda. Eu tenho um modelo agile, onde eu faço testes e homologações em momento de validação do cliente, não mais aquela fase estanque ou aquela fase separada, que depois, quando a gente ia colocar em produção, tinha um gap muito grande de percepção. Então, claramente, o que a gente está dizendo é que tem uma era e uma oportunidade de repensar os modelos de inovação para finanças, para contabilidade, para controladoria, para techs, para análise e inteligência de negócio. Eles estão disponíveis na contratação como serviço e, portanto, a jornada de implementação hoje pode ser perfeitamente desenhada e a gente aproveitar essas tecnologias de acordo com a mudança desses processos. Bom, para a gente terminar e respeitando o processo, eu queria, primeiramente, agradecer muito a Fernanda, pedir que a Fernanda, então, dê aí um último posicionamento e falar um pouquinho do que você está esperando para os próximos passos, até para comentar um pouquinho a diferença que eu tenho certeza que vocês perceberam nessa contratação Oracle. Falamos de mitos aqui, né? Existia um mito que a gente vendia a caixinha, vendia o software e fugia, que ninguém nos escute, né? Isso não era um mito, a gente estava sempre bem representado pelos nossos parceiros, pelos nossos sócios estratégicos, mas hoje a Oracle tem uma equipe de gerentes de serviços, né, que é o Customer Success Management. Estamos aqui até com o Guilherme Carboni. Guilherme, obrigado pela participação. Eu ia te pedir para você comentar um pouquinho, mas ficamos apertado de tempo. Mas essa é uma equipe hoje que, por nós sermos uma empresa de serviços, temos que estar o tempo inteiro garantindo adoção, garantindo qualidade, garantindo implementação, uma interação rápida com a área de produtos. Então, Fernanda, volta aqui a agradecer, pedindo que você faça um comentário sobre seus próximos passos, seus próximos desejos, se quiser até já deixar um pedido para nós. Muito obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço novamente a oportunidade e queria até deixar à disposição, né? Quem quiser conhecer um pouco mais desse movimento que a gente fez, dos projetos que a gente tocou aí nesses últimos anos em termos de EPM, estou à disposição e o time também está à disposição. Tá? A gente ainda tem vários desafios aí pela frente, projetos, a gente, né, acho que o próprio Fabrício também reforçou, a Suite vem aí com muitas soluções, então a gente ainda tem o de custos e rentabilidade que a gente vai implantar, e até pegando o gancho aí que perguntaram de tempo de implementação, realmente ele varia, mas ele é um tempo de implementação menor do que o on-premise, e até para vocês terem uma ideia, né? O Márcio está aí, não deixa mentir. A gente tem projeto que a gente está iniciando esse mês para entregar ainda durante esse ciclo, ainda em 2022. Né? Então, a gente confia, né, e sabe que é viável esse tempo de implantação, tá? Então, o que a gente tem aí de próximos passos realmente é a solução de custos, a gente ainda vai reavaliar de reconciliação, né, para ver se agora faz sentido a gente implantar. Mas o que eu também gostaria de dizer, assim, acho que tem, além de ATI, né, tá feliz com esse movimento que foi feito aí há uns anos atrás, a área de negócio principalmente, né? Então, assim, normalmente a gente tem que procurar a área para conhecer, entender os benefícios dos projetos, né? A gente aqui nesse movimento do EPM, a área vinha nos procurar, a área vinha reportar os benefícios e como eles estavam satisfeitos com as soluções. Inverte, então, né? A gente inverte o polo. Né? Inverte. Então, na verdade, o movimento da INGE agora é continuar investindo nas soluções de EPM, implantando novas aplicações, usando as novas funcionalidades e as novas soluções que a gente ainda não usa. Perfeito, Fernanda. Muito obrigado. Eu vou até falar com
com o Cornelas aqui, com o Márcio, para a gente atualizar aquele quadro de benefícios, colocando 70%, de 70% a 80% aqui de redução, né, no processamento. Para entrar na estatística, né? Para melhorar a estatística. E Fabrício, obrigado, né, como a gente comentou, obrigado de verdade. Eu acho que a gente tem realmente aí caminhos e processos, desafios, a gente sempre vai ter, mas o importante é que hoje já não cria aquele gap para responder, não tem uma demora para atender nossos clientes principais, que são a área de finanças. Então, mais uma vez, obrigado. Se você puder também deixar aí uma última mensagem, e até se for o caso, um pedido também, a gente já anota aqui, né, Ricardo? Vamos lá. Com certeza. Ok, legal, pessoal. Eu, primeiramente, queria agradecer, então, aí o convite. Muito bacana, né, trocar essas experiências aqui, poder contribuir com um pouquinho da nossa vivência aqui com o pessoal que está conectado aqui com a gente hoje. Sim, eu acho que a gente está numa tendência muito forte de digitalização, de melhoria de processo. A plataforma tem tudo para contribuir com isso, né? Os projetos vêm sendo executados aí com grande maestria também pelo TO, que é nosso parceiro aqui. O time da Oracle também é muito próximo, né, na implementação. Praticamente a gente tem contato aí semanal, né, de follow-ups, então todo o apoio também, isso hoje é um grande acelerador, né, o Botelho, né, o Marcos Botelho, acho que ele está conectado aqui também, hoje ele apoia aqui nas implementações, é um canal que contribui e facilita muito, né, dentro aí da Oracle, traz grandes respostas, né, rápidas para a gente. E me colocar à disposição aqui, né, para o pessoal aqui conectado que queira conhecer um pouquinho mais em detalhes aqui os nossos projetos de implementação, fico aqui à disposição para poder apresentar aí os projetos e contribuir com um pouco do que passamos, né, até a escolha da solução e desse movimento do multi-cloud. Agradeço mais uma vez a todos. Perfeito, Fabrício. A gente que agradece, com certeza. Como parceiros e sócios aqui desse modelo, estaremos aí nos próximos eventos também batendo papo, conversando, compartilhando e até para que vocês também possam absorver. Por fim, pessoal, Ricardo, Márcio, vocês puderem também dar a última mensagem para a gente poder respeitar aqui o tempo, e quem estiver aqui que quiser mandar perguntas específicas para a Fernanda, para o Fabrício, para a TO, quiser conhecer mais do modelo de transformação e roadmap, por favor, manda no Q&A aqui, a gente vai responder diretamente, sem dúvida. Vamos lá. Legal. Obrigado, Guiné. Queria agradecer bastante a todos aí pela participação. A gente puxou um pouquinho aí o horário do nosso evento, né? Até porque quando é algo interessante, a gente poderia ficar o dia inteiro falando aqui sobre Move to Cloud, sobre inovação tecnológica, inovação de negócio, mas a gente tem as nossas agendas. Queria agradecer a todos. Queria agradecer muito você, Fernanda. Você é uma cliente, é uma parceira nossa, a gente trabalha já há muito tempo. É um cliente diferenciado que conhece de tecnologia e conhece de negócio. A gente fala de S-Base, né? Junto, assim, olho no olho, eu acho isso importantíssimo, tá? E que venha muitos projetos aí dentro do EPM Cloud, que a gente consiga deixar a área de negócio aí muito mais satisfeita, mais ainda, né, com a utilização do produto. Tá bom? Agradecer também ao Fabrício aí pela parceria e a todos. Obrigado. Queria também deixar Desculpa, Guilherme. Queria também deixar meu agradecimento aqui a todos, Fernanda, Fabrício, principalmente, obrigado aí pela parceria de sempre, ao Guiné também pela organização do evento com a gente, a equipe interna da TO, da Oracle, também trabalhamos bastante para estar aqui, e deixar também nossos contatos disponíveis para a nossa audiência que estiver aqui, quem quiser entender mais dos projetos, entender um pouco melhor como que a gente faz as implementações, como que é esse trabalho, a gente está totalmente à disposição. E é só mandar uma mensagem, a gente marca uma agenda, vai até vocês e fala mais um pouquinho assim desse tema que de fato é bastante apaixonante. Dava de fato para ter passado o dia aqui falando disso. Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom, a gente agradeço aí novamente Ricardo, o Márcio, o próprio Luiz Gustavo e a TO em si, o Guilherme Hatsumura, que estava aí com a gente também. E aí o Fabrício e a Fernanda, sem dúvida, uma participação aqui super especial para nós. Eu estava conversando aqui com o Carbone agora, é sempre muito bom a gente saber que esses novos modelos têm trazido um reposicionamento das soluções e do modelo de implementação
de gestão de performance, de gestão de resultado, de reportes legais. Então, isso é bom para todos, né? Isso melhora o nosso negócio. Gente, obrigado. Esperamos as perguntas, esperamos aqui as colocações. Outra vez, Fabrício, Fernanda, Márcio, Ricardo e todos que estão conosco. Cuidem-se, que tenham uma excelente continuidade de semana de trabalho e a gente se vê. Obrigado. Bom dia. Muito obrigado, pessoal. Até logo. Tchau, tchau a todos. Tem aquele Tchau, ponto tchau. do imposto